Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela Giordano e hoje a gente vai começar a nossa quarta aula de redação aqui no projeto Vitrine Acadêmica. Estamos quase nos últimos momentos do nosso primeiro bloco de redação e já vou pedir para você deixar o seu like e você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nada daqui do nosso projeto. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá então. A primeira coisa que eu queria apresentar aqui para vocês, na verdade, é uma lembrança, né, da nossa segunda aula, que é a aula de gêneros literários. Se você não assistiu, volta lá no nosso canal e assiste, tá bom? Que eu falei sobre o gênero literário lírico, o dramático e o épico narrativo. Se a gente relembrar que o texto lírico, ele era, né, o texto presente nesse gênero literário lírico. E a gente conversou sobre como era sempre em versos, né? O gênero épico narrativo, ele às vezes também é dado em versos. Antigamente ele era sempre dado, né, porque você tinha muitos textos lá na época que esses gêneros literários foram escritos. A maior parte dos textos era em poema, em uma poesia. Então a gente tinha essa predominância, né? Mas o gênero épico narrativo, por exemplo, hoje em dia nós temos alguns que não são em poema e também o gênero dramático. Mas o que eu queria falar com vocês é que a gente conversou sobre como tem uma contagem das sílabas, né? No gênero lírico, você tem essa questão da função poética, a forma que você vai expressar isso. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, mais a fundo, né? Então vamos lá. Eu separei alguns textos para vocês e o primeiro é esse, o Rondó dos Cavalinhos, do Manuel Bandeira. Então vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção enquanto eu estou lendo para vocês, né? Vocês estão me escutando, mas também se imaginem lendo enquanto você está assistindo esse vídeo, de cada um dos poemas, porque a sonoridade vai ser muito importante, tá bom? Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Tua beleza esmeralda acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora e em minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, sol tão claro, Esmeralda, e em minha alma anoitecendo. Uma das primeiras coisas que a gente consegue notar, né, enquanto a gente está lendo o poema e quando a gente declama esse poema ou a gente escuta alguém declamando, né, no caso, vocês me ouviram lendo o poema, é basicamente essa questão do gerúndio, né, e do NH, esse fonema, o nhan, ele está muito presente não só nessa nasalização não só no gerúndio, mas também nas palavras. Então, nós cavalinhos tem esse nasal, os cavalões também tem essa nasalidade marcada pelo tio, né? Então, isso é uma primeira coisa que é muito importante. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é o nome do poema, né? É Rondó dos Cavalinhos, Manuel Bandeira. Para quem não conhece, rondó é um gênero textual que era muito utilizado antigamente. Na língua portuguesa a gente não teve tantos casos, mas o Manuel Bandeira se apropria, alguns portugueses, né? Eles trabalharam com isso, mas não foi muito como os sonetos que a gente vai ver daqui a pouquinho. O rondó, ele tem uma forma fixa, então ele tem uma quantidade determinada de sílabas, de estrofes, quantos versos vai ter por cada estrofe e etc. Tá bom? Isso é muito importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos ler o soneto de Montevidéu, do Vinícius Moraes, que está nesse livrinho Para Viver um Grande Amor. Não te rias de mim, que as minhas lágrimas são água para as flores que plantaste. No meu ser infeliz, e isso lhe basta, para querer-te sempre mais e mais. Não te esqueças de mim que devendaste. Acalma o meu olhar ermo de paz. Não te ausentes de mim quando se gaste, em ti esse carinho em que te esvais. Não me ocultes jamais teu rosto. Dize-me sempre esse manso adeus de quem aguarda, um novo manso Deus que nunca tarda. Ao amante dulcíssimo que fiz-me, a tua pura imagem, ó anjo da guarda, que não dás tempo a que a distância cisme. Bom, esse poema já é um pouquinho diferente, né, do Rondó dos Cavalinhos, do Manuel Bandeira, mas ele tem algumas semelhanças, né?
Para quem já conhece essa estrutura, esse gênero textual, o soneto, ele, assim como o rondó, ele tem uma forma fixa, né? Ele tem uma certa rigidez que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho também, que é essa questão dos 2 quartetos, os 3 tercetos, etc. Existem diversos tipos de soneto, mas o que é mais comum aqui na literatura lusófona é o soneto nesse estilo, de quartetos e tercetos, 2 para cada um. E também, assim como no rondó, você tem essa questão da presença no número de sílabas que ter em cada verso, tem um certo ritmo, né? Então, principalmente aqui no rondó dos cavalinhos, tem certo ritmo. Então, você começa o verso lá embaixo, você sobe e você desce, como se fosse uma parábola, para quem lembra da matemática, né? Vocês vão conversar melhor com a galera da matemática, mas é como se fosse uma parábola. E você, né, uma parábola para cima, no caso. E aí a galera da matemática vai saber explicar melhor um pouquinho. Mas você começa lá embaixo, você sobe quando você está lendo e depois você desce. Então, os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo, né? E uma coisa também interessante, comparando os 2 poemas, né, esse do Vinícius de Moraes e o Rondó dos Cavalinhos, é que o Rondó dos Cavalinhos, ele tem uma questão que não é tão marcada assim no do Vinícius de Moraes, que é essa questão do ritmo, né? O ritmo está presente no Vinícius de Moraes, mas o Rondó dos Cavalinhos, até por uma questão da poesia em si, da temática, né? Tá falando ali toda hora dos cavalinhos, dos cavalões, então tem essa questão do galope. E quando a gente está lendo, e principalmente declamando, essas vírgulas também funcionam, né? Então, e nós, cavalões, comendo. Então tem essa questão do ritmo que está sendo importantíssimo na construção do poema, tá bom? Bom, e aí o que eu estava falando, né? A rigidez do poema. Esses dois gêneros textuais, o rondó e o soneto, eles têm uma questão muito rígida, né? Então você tem um número certo de sílabas poéticas para poder estar dentro desse gênero. Você tem uma questão do número de versos em cada estrofe, você tem um número certo de estrofes, etc. E a gente vai ver ao longo da aula de hoje que nem sempre os poemas são assim, né? Sempre existiram diversos gêneros da poesia, mas de uns tempos para cá a gente consegue ver isso mais, e poetas que fazem sem ser com essa rigidez também ganharam uma notoriedade. Antes da gente entrar nessas formas que não seriam, né, tão rígidas, trouxe aqui algumas características do texto poético que são importantes para a gente poder pensar nessas formas mais rígidas, né? Obviamente nem todos os poemas vão ter isso, então, como eu disse, o Rondó dos Cavalinhos, ele tem um ritmo mais forte do que o Soneto de Montevidéu, do Vinícius de Moraes, mas a gente tem algumas dessas características sempre, né? Tem a sonoridade, que é a questão de como o som ele está sendo utilizado. Então, quando eu falei do nha, ou do som nasal, né, o NH, o N, o tio, todos esses sons nasais, eles estão influenciando, eles são muito importantes no poema do Manuel Bandeira, né, o Rondó dos Cavalinhos. A rima é uma questão que aparece também, né, então a gente pode ver no poema do Vinícius de Moraes, por exemplo, que tem sempre esse S com um outro S, então ali tem lágrimas e mais, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente ditonga muito, a gente tem essa presença do IS, do AS e essa ditongação, né? E depois é o E com E, então plantaste, baste, mas é sempre também esse STE, digamos assim. E aqui no Manuel Bandeira é até mais nítido, porque como é uma mesma forma verbal, né? É muito gerúndio, a gente nota isso mais facilmente do que no do Vinícius de Moraes. O ritmo é a questão que eu falei do galope, por exemplo, no texto do Manuel Bandeira. E a estrofe é interessante porque essas formas mais rígidas, né, as formas fixas que a gente chama, como o soneto e o rondó, você tem um número delimitado de estrofes. Então, esses grupinhos de versos, que o verso é a linha do poema, né? E as estrofes, elas são formadas por um conjunto de versos. E no soneto, como eu falei, a gente sempre tem uma estrofe com 4 versos, logo em seguida uma igual em relação à forma, e depois 3 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos. Tudo bem?
Então, é isso. A métrica, ela quer dizer a questão das sílabas poéticas que eu falei com vocês. Quando a gente está escrevendo um poema, a gente pode contar as sílabas poéticas. Não vou me adentrar aqui, porque é algo que é muito peculiar e não cai tanto nos vestibulares, mas é basicamente você contar quantos sons aparecem. Então, se um som ele termina uma palavra e começa a próxima com o mesmo som, você irá, né, cancelar esse som e contar somente como um. É mais uma questão fonética do que gráfica, tudo bem? Então, as características desse texto poético, assim, como eu disse, nem todas vão aparecer em todos os textos, né? Algumas são mais primordiais para alguns textos específicos, como o Rondó, por exemplo, prezou muito mais pelo ritmo do que o do Vinícius de Moraes. Bom, e agora a gente entra aqui na forma livre, né? Que é basicamente quando a gente não está prezando por essas especificidades, né? Essas características. E a gente não tem essas regras, digamos assim, a seguir, tudo bem? Trouxe alguns poeminhas também para vocês conhecerem de autores um pouco mais diferentes, tirando o segundo texto, que é do Drummond, que é um autor muito conhecido, né? Vamos lá, o primeiro é da Carolina Maria de Jesus, que já apareceu a Carolina aqui algumas vezes para vocês, mas esse texto, esse poema, ele está publicado na biografia que o Tom Farias fez da Carolina e, enfim, vamos lá. Eu nasci para sofrer, se eu morrer não levo saudades. Na terra, o negro não pode ter personalidade. Eu nasci aqui no Brasil, mas sofri. Fui tão infeliz, lutei e não consegui realizar o que quis. Pedi, me dê felicidades, quero campo e não a cidade. Mas foi tudo em vão, por isso me arrependi, porque fui tola e saí do meu barracão. Bom, nesse poema, né, intenso e reflexivo da Carolina, a gente consegue ver algumas marcas que estão presentes e outras que não estão presentes, né, em relação ao texto poético. A rima, por exemplo, ela se mantém, então a gente tem ali sofrer e ter, a gente tem infeliz e quis, felicidade, cidade, arrependi, sair, vão, barracão. Então, isso ainda se manteve, né? Só que a gente ainda não tem mais essa questão formal e essa obrigatoriedade de colocar as sílabas poéticas no mesmo número em todos os versos, um número certo de estrofes. Ela está ali numa forma autoral e que não necessariamente é para se encaixar num modelo estabelecido pelas academias, né? E pelas questões poéticas. Bom, esse poema aqui é um pouquinho diferente, é do Carlos Drummond de Andrade, chamado Quadrilha, também é um poema muito conhecido. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Alguns de vocês podem achar um pouco esquisito, né, que essa divisão dos versos está um pouco diferente do que a gente geralmente vê, mas isso é também uma questão para poesia, né, que é você se jogar no verso de baixo. Então, por exemplo, quase todos os versos começam ou com um nome ou com o que, né, essa partículazinha aqui, esse pronome relativo. Só que o J. Pinto Fernandes, por exemplo, ele está ainda ligado a Lili. E depois, o próximo verso, esse J. Pinto Fernandes quase que se joga, né? Não tinha entrado na história. E é curioso isso porque, assim como a Carolina, o Carlos Drummond de Andrade, o eu lírico dele não estava preocupado nessas formas fixas que o Vinícius de Moraes e o Manuel Bandeira, nos exemplos que eu trouxe, estavam preocupados, né, em colocar essas regras formais. A gente não tem, por exemplo, uma questão de rima nesses versos, mas a gente tem uma questão sonora, né? Então e de ritmo também. Então João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Esses três primeiros versos, eles demonstram pra gente uma questão de ritmo, né? E esse ritmo é dado através de um som que é exatamente igual, porque é o mesmo verbo, né? No outro, a gente tinha uma questão que era mais de fonema. Aqui é uma questão de fonema e de grafia, justamente porque são palavras iguais. São as mesmas palavras, o mesmo verbo conjugado. Então, isso é um ponto pra gente pensar, tá bom?
A gente não tem aqui uma separação de estrofes, esse poema do Carlos Drummond de Andrade ele é direto, assim como diversos outros poemas, né? Aqui ele ainda quebra em versos. Alguns poemas, eles são colocados nem mesmo em versos, eles são um texto em prosa, um poema em prosa, mas que apresentam como marcas, como ritmo e como uma certa sonoridade, né? Que a sonoridade também importa. E o último poema que eu trouxe é do poeta contemporâneo Daniel Grimoni, que não tem nome, tá? Esse Começar Tudo que eu coloquei ali é basicamente como tá no índice do livro. Começar tudo com um pouco de café quente e pequenos passos. É só isso o poema, e isso mostra também pra gente um movimento que está tendo muito forte na literatura contemporânea, na poesia contemporânea, né? Que é basicamente você pegar dados do cotidiano e você não ter necessariamente regras formais em relação ao seu texto, e você não ter uma obrigatoriedade temática, né? Que uma coisa que muitas vezes acontece é que o aluno fica achando que por a gente sistematizar a literatura e fazer uma ordem cronológica, todos os poemas e todos os textos daquela época estão publicando sobre exatamente um tema, né? A literatura contemporânea não está preocupada com isso, e a gente sempre tem questões aparecendo em determinado espaço de tempo que não necessariamente é o que o cânone, o que a academia está preocupada. Tudo bem? Esse poema do Daniel também, ele é importante, eu trouxe ele justamente por isso, porque ele apresenta, né, os versos, mas ele não tem uma preocupação com métrica, com ritmo, com nada disso. Mas, de qualquer forma, ele se joga no próximo verso, né, como eu falei em relação ao poeminha do Drummond. O começar tudo, ele pede alguma coisa, então você se joga no verso seguinte com um pouco de café quente e depois se joga de novo nos pequenos passos. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido tudinho. Se vocês não tiverem entendido, vocês podem mandar uma mensagem no Instagram, @RafaelaJordanoProf. Por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações no sininho, me sigam no Instagram e me mandem dúvidas, elogios, sugestões por lá. Tudo bem? Até a próxima!